Vamos agora ouvir o Sr. Presidente da União de Freguesias de Tagil e Vizela Sampaio, António Ferreira. Ora, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Mário Campo Largo, e na sua pessoa sintam-se todos cumprimentados, visto que está muito calor e eu vou ser breve, vão ser duas palavrinhas só. Hoje Tagilde está em festa, é um dia que nós há muito ansiávamos, que era para as comemorações dos 650 anos de Tagilde. Queríamos pôr Tagilde no mapa, hoje estamos no mapa, só ouço falar Tagilde. Portanto, as pessoas de Tagilde estão de parabéns, nós estamos todos de parabéns. Há uma pessoa que está acima de tudo isto, que é o nosso Presidente da Câmara, Dr. Vítor Hugo Salgado, quando em 2017 se comprometeu connosco, o Executivo da Junta, e disse: nós em 2022 vamos ter uma festa como todos nós merecemos. Obrigado a todos, obrigado Tagilde e obrigado aos presentes. Passo agora a palavra à Presidente da Portugal e o QI 650, Maria João Araújo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Vítor Hugo Salgado, Excelentíssimo Senhor Embaixador Crescenti, Embaixador do Reino Unido em Portugal, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado, Mário Campo Largo, Excelentíssimo Senhor Embaixador António Ferraz, Diretor do Instituto Diplomático, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Miguel Bandeira, Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Comércio Luso-Britânica, Dr. Rui Almeida, Excelentíssima Senhora Cônsul Honorária do Reino Unido, Dra. Joana Forbes, e Excelentíssimo Senhor Chris Forbes, representante da Telesport, e saúdo todas as demais autoridades que não mencionei, mas sintam-se todos saudados, caros parceiros e amigos. E chegou o grande dia, e as minhas palavras são breves e são sobretudo de agradecimento e felicitação. Um profundo agradecimento a todos os parceiros, em particular à Câmara Municipal de Vizela, à Embaixada Britânica, à Telesport, à Universidade de Oxford, à Universidade de Minho, a cada um dos colaboradores e a todos que têm participado nas comemorações e, claro, aos nossos patronos de Portugal e o QI 650, Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa e Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales. E estamos todos de parabéns, porque estas comemorações já deram muitos frutos que marcaram a história da Aliança. Graças a estas comemorações, o Tratado de Tagilde, que era praticamente desconhecido, agora é conhecido internacionalmente. Aqui uma palavra de agradecimento à professora doutora Alexandra Rodrigues de Araújo, que no âmbito da sua investigação académica me assinalou os vários documentos relacionados com o Tratado de Tagilde, que eu partilhei com as autoridades. E como sabemos, a 3 de junho deste ano foi assinado em Downing Street um acordo bilateral entre os dois países, durante o qual o Primeiro-Ministro Boris Johnson mostrou ao Primeiro-Ministro António Costa o documento original do Tratado de Tagilde, que foi exposto expressamente para a assinatura do acordo. Está aqui hoje também connosco Sean Cunningham, responsável pelos arquivos medievais do National Archives de Londres, que transportou o tratado até Downing Street. E o próprio Tratado de Tagilde está mencionado na introdução deste novo acordo. E foi possível chegar a este resultado graças à contribuição de todos, à colaboração promovida por Portugal e QI 650 entre a comunidade científica, as autoridades, as instituições, a sociedade civil e a comunicação social. Em relação à comunicação social, o Tratado de Tagilde foi referido em vários noticiários televisivos e menciono, por exemplo, um relevante artigo, um editorial, um leading article, publicado no jornal The Times, tanto na versão impressa como online, que sei que foi lido em várias partes do mundo e cujo jornalista do The Times viajou a Portugal, acompanhei aqui a Tagilde e facilitei a informação académica. Lançamos também, em parceria com o CTT, um postal da República, com imagem do Tratado de Tagilde e do selo, que já esgotou em várias estações de Correios CTT, e aqui um agradecimento ao professor Dr. Raul Moreira, aqui presente, diretor de filatelia do CTT. Ou seja, o Tratado de Tagilde agora é reconhecido internacionalmente
o que manifesta o grande êxito do trabalho de colaboração e difusão dado por estas comemorações. Fiquei também muito feliz ontem por saber, através do dito militar da Embaixada Britânica, Lieutenant Colonel Cian Murphy, Portugal e o Q650 deu um grande contributo na aproximação de ambos os países ao nível militar. De facto, em maio, no Castelo de Windsor, falei das comemorações 650 anos ao Ministro da Defesa, Ben Wallace, ou seja, estamos todos de parabéns. No próximo ano, celebraremos os 650 anos do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, assinado a 16 de junho de 1373 na Catedral de São Paulo, em Londres, e que concluiu a formalização da aliança iniciada com o Tratado de Agilde. Aliás, o Tratado de Londres menciona o Tratado de Agilde na introdução. Portanto, apelo a todos para continuarmos a trabalhar com o mesmo empenho e profissionalismo, conscientes que estamos a fazer história e a construir o futuro da aliança. Uma aliança baseada na paz e na amizade perpétua entre ambas as nações. E neste espírito eu lanço o desafio a cada um dos presentes a ser embaixador destes valores da paz e da amizade na sua comunidade e no mundo, tão necessitado de paz e dos valores que promovem a paz. E termino desejando que a aliança continue a inspirar novos capítulos de amizade a serem celebrados por mais 650 anos. Muito obrigada. Vamos agora ouvir o embaixador britânico em Portugal, Chris Sainty. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em especial às suas excelências, o Presidente da Câmara Municipal de Vizela, o Secretário de Estado, o Presidente da União de Freguesias de Tagil e Vizela Sampaio e, com certeza, a Presidente da Iniciativa Portugal Reino Unido 650, Doutora Maria João Araújo. Muito obrigado. E uma honra estar aqui em Vizela esta manhã para celebrar um evento tão especial. E também um evento muito quente, por isso vou tentar manter a minha intervenção bastante curta. Há apenas algumas semanas atrás, quando comemoramos outra ocasião especial, ou seja, o jubileu de platina de Sua Majestade a Rainha, tivemos o privilégio de ter a companhia do excelentíssimo Sr. Presidente da República Portuguesa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. E nas suas observações, o Sr. Presidente falou daquilo que descreveu como um laço inquebrável entre os nossos países e os nossos povos. Alguns dias depois, os nossos primeiros ministros assinaram uma declaração conjunta em Downing Street, reafirmando a importância da nossa parceria histórica mas atual. É espantoso pensar que, mesmo aqui, na Igreja de São Salvador de Tagilde, esse laço inquebrantável foi formalmente reconhecido pela primeira vez há 650 anos. O rei Dom Fernando I de Portugal firmou com o Duque de Lancaster, filho do rei Eduardo III de Inglaterra, um tratado de amizades e alianças para sempre duradouras. As palavras do Sr. Presidente da República, 650 anos mais tarde, são, para mim, a melhor prova possível do sucesso sem paralelo desse tratado. O Tratado de Tagilde, assinado em 1372, foi o primeiro de uma série de tratados que cimentaram o que veio a ser conhecido como a Antiga Aliança, que, embora possa ser antiga, é também moderna. E isso deve-se à vasta rede de ligações que nos unem. Temos tanto em comum. Somos membros fundadores da NATO. E, claro, estamos atualmente muito focados
em apoiar a Ucrânia contra a agressão russa. Estamos empenhados em combater a emergência climática e em proteger o nosso oceano. Somos parceiros comerciais há muito estabelecidos. E os nossos investigadores trabalham em conjunto para enfrentar os problemas do futuro. Os futebolistas portugueses são omnipresentes na Premier League inglesa. E os turistas britânicos, com razão, adoram vir a Portugal. Onde quer que vá, encontro portugueses que viveram, trabalharam ou estudaram no Reino Unido, ou têm lá família próxima. E é isso que mantém vivo hoje o espírito deste antigo tratado. Estes são os laços inquebráveis que continuam a unir-nos. E estes são apenas os primeiros 650 anos. Aguardo este próximo capítulo com grande otimismo e confiança de que as nossas amizades e alianças continuarão a crescer e a aprofundar-se. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Dr. Mário Campo Largo, Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, em representação do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro. Cumprimentar também o Sr. Embaixador, Chris Santi, na sua pessoa cumprimentar todos aqueles que da Embaixada o acompanham, quer neste momento, quer ao longo dos últimos momentos de comemorações deste tratado. Destacar de uma forma especial, entre todos aqueles que o acompanham, o representante dos Arquivos Nacionais, que teve a possibilidade de nos receber no Reino Unido a quando da nossa visita. Cumprimentar também o Sr. Presidente da União de Freguesias, na sua pessoa cumprimentar os demais autarcas, Sra. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Deputados do Conselho de Vizela, demais autarcas dos diversos órgãos do nosso município. Cumprimentar também a Doutora Maria João Araújo, Portugal e UK, e cumprimentar as demais entidades militares, civis e religiosas. Um destaque para o Sr. Padre Cândido, enquanto parco desta freguesia, e à Senhora Deputada da Assembleia da República, em representação do Conselho de Vizela. Por último, e não menos importante, os representantes das diversas associações e instituições do Conselho de Vizela e os nossos convidados. A primeira palavra que eu gostaria de dizer neste meu breve discurso, atendendo ao tempo e ao calor que nós temos, é que neste momento sinto o dever cumprido. Na realidade, ao longo dos últimos anos, tudo fizemos para criar condições para que este momento e todos os momentos associados às comemorações dos 650 anos do Tratado de Tagilde fosse efetivamente uma efeméride nacional, uma efeméride que, de certa forma, marcasse o nosso cotidiano e retirasse do anonimato o Tratado de Tagilde. Isto foi efetivamente conseguido. Mas foi conseguido deve-se a diversas pessoas e a diversas instituições. E eu, como sempre faço na minha vida política, gostaria de começar por agradecer, em primeira instância, à doutora Maria João Araújo, enquanto representante da Portugal UK, e na sua pessoa agradecer a todos aqueles das diversas instituições, quer da sociedade civil, quer instituições do ensino superior, quer empresas de nome nacional e internacional, quer empresas ou instituições de cariz social, quer instituições de cariz cultural. Na sua pessoa, agradeço todos aqueles que o Sr. Doutor, ao longo dos últimos anos, foi recolhendo para criar lastros nestas comemorações. Um agradecimento também ao Governo do nosso país, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, e agradeço na pessoa do Sr. Secretário de Estado ao Governo que desde a primeira hora demonstrou abertura para que estas comemorações fossem uma referência. Aqui gostaria de destacar, de certa forma, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de uma forma especial o Sr. Secretário de Estado, Francisco André,
E no Governo também deixar aqui uma palavra ao embaixador de Portugal no Reino Unido, que nos recebeu muito bem na visita que tivemos a possibilidade de fazer, eu, o Sr. Ferreira, Presidente da União de Freguesias da Gil de Vizela Sampaio, e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que nessa altura deixou também demonstrada efetivamente a vontade de nos ajudar a construir as comemorações deste tratado. Também não poderia deixar de agradecer ao Sr. Embaixador, porque na realidade tem sido uma pessoa extraordinária que eu adorei conhecer ao longo dos últimos anos. Tem sido efetivamente uma especial surpresa pela sua simplicidade, por tudo aquilo que representa, mas pela sua capacidade de fazer brilhar aquilo em que acredita. E não me vou esquecer, não esta visita, porque é a segunda visita, mas a primeira visita que fez a Vizela e a forma como efetivamente gostou de conhecer o Concelho de Vizela, valorizou o Concelho de Vizela e a forma simpática como quando chegados a este espaço, depois de vindos do Monte de São Bento, notava-se a felicidade pelo facto de estar num espaço tão simbólico para os nossos dois países. Para além de agradecer a todos vocês, um agradecimento muito especial também ao Sr. Presidente da União de Freguesias, da Gil de Vizela Sampaio, um dos grandes impulsionadores de todas estas comemorações. Ele lançou-me o repto que nós assumimos desde sempre, desde 2017, e que na realidade consolidamos no último ato eleitoral como uma das premissas a ter em consideração, tal como aos 25 anos do Conselho, que serão uma realidade o próximo ano, e por isso mesmo, dar-lhe também uma palavra de profundo agradecimento a si e ao seu Executivo. Nestas pessoas, agradecer a todos os colaboradores, a todos aqueles que efetivamente ao longo de mais de um ano, ao longo dos diversos meses, construíram aquilo que foram mais de 120 iniciativas dispersas por todo o país, no próprio Reino Unido, criando condições para haver um antes das comemorações do Tratado de Tagil e um depois das comemorações do Tratado de Tagil, dos 650 anos. Depois dos agradecimentos, fazer aqui um breve reconhecimento. O quanto importante é este momento para mim enquanto autarca. E é importante por dois factos. Primeiro, porque na realidade estamos a consolidar aquilo que é o nosso património histórico. O património histórico do Concelho de Vizela. Por vezes sussurra-se nos corredores que se calhar ele não é do Concelho de Vizela. Mas é verdade, para alguns que desconhecem, o Concelho de Vizela já foi efetivamente concelho antes de 1998. Foi concelho entre 1361 e 1408. Na altura, o Concelho Riba Vizela. E se olharem para as datas, 1361 e 1408, encontra-se no seu centro 1372, a altura em que foi celebrado o Tratado de Tagilde. Por isso, eu posso dizer que este tratado, tal como o Concelho de Riba Vizela, foram persecutores daquilo que é a luta autonómica e a criação do Concelho de Vizela. Por isso, faz todo sentido comemorar desta forma estes 650 anos. É também importante comemorar estes 650 anos porque, enquanto autarca, acho essencial reafirmar a identidade do nosso concelho, reafirmar a identidade de um povo lutador, um povo que sempre procurou a sua autonomia e tem que agarrar efetivamente aquilo que é seu, aquilo que está intrínseco à sua gênese, e este é, sem dúvida, um desses momentos. Poderia dizer muito mais, mas vou terminar apenas com uma observação. Como em tudo na vida, eu acho que não devemos olhar só para o passado. Agradecemos aquilo que fizemos e a importância que este momento tem. Mas também devemos deixar uma palavra para o futuro e dizer que este momento deve ser, sem dúvida, relevante para o nosso futuro, para o nosso futuro coletivo, para aquilo que efetivamente é o futuro de Portugal e do Reino Unido, criando condições para que este tratado, este acordo, as nossas relações bilaterais sejam tidas como exemplo, em particular num período em que temos praticamente dentro da Europa uma das guerras menos imperceptíveis e que cada um de nós se continua a questionar porquê. Daí que desejo que este simbolismo dos 650 anos seja uma extraordinária consolidação daquilo que é a relação entre o Reino Unido e Portugal e se traduza também numa mais-valia para aquilo que é a sua gênese,
que é o Conselho de Vizela. Muito obrigado a todos e os meus parabéns. Para encerrar esta sessão, chama-se a Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campelar. Permitam-me que dê um bom dia a todos. Sei que está muito calor. Permitam que me adresse primeiro ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Vítor Hugo Salgado, ao Sr. Embaixador britânico em Portugal, Chris Santi, excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias de Tagilde e Vizela Sampaio, António Ferreira, excelentíssimo Sr. Presidente do Portugal UK 650, let's put it like this, a Maria João Araújo, digníssimas entidades aqui presentes, excelentíssimos representantes da comunicação social, caras e caros convidados. Devo dizer que é verdadeiramente com um enorme prazer que estou aqui hoje. E vou fazê-lo com toda a simplicidade, porque, como alguns de vocês sabiam, deveria estar aqui o meu colega Francisco André, que já foi agradecido pelo Sr. Presidente, mas sinto-me muito honrado, verdadeiramente honrado, poder participar neste evento que é um de muitos, de uma sessão de eventos, e estar aqui presente hoje em nome do Governo português, e estarei amanhã com o Sr. Primeiro-Ministro, a quem transmitirei também, com certeza, este calor humano, não o calor que temos aqui hoje, o calor humano que senti aqui hoje, junto de vocês todos. E estou hoje muito honrado por estar aqui porque estamos a celebrar, de facto, um feito único na história do nosso país. Há 650 anos, nesta terra de Tagilde, foi de facto celebrado o acordo diplomático em vigor mais antigo do mundo. O que faz deste território um exemplo vivo da história mundial. Também temos todos mais ou menos a consciência de que este tratado diplomático foi e é muito mais do que um mero tratado diplomático. Porque, de facto, ele é uma garantia que foi sendo renovada ao longo dos séculos, uma garantia da paz e da amizade, citando a Maria João, esta amizade perpétua entre dois povos que, na sua diversidade, foram capazes de encontrar sempre os pontos de concórdia e de cooperação e sempre capazes de criar pontos sólidos que permitiram e que permitem e que permitirão intercâmbios sociais, económicos e culturais. Foi aqui, de facto, e este é parte do meu privilégio hoje, e penso que muitos outros que estão aqui comigo hoje, foi aqui, na terra medieval de Tagilde, que esse então nosso futuro, e eu digo, esse então nosso futuro, que é hoje o presente que celebramos, começou. E quando falo do futuro, não me refiro simplesmente à aliança militar entre Dom Fernando I e João de Gante, Duque de Alencastre, mas sim ao que sucedeu a essa aliança militar. E permitam-me que, sendo eu responsável pelas pastas da digitalização e da modernização administrativa, aliás, tive a oportunidade de falar, sou responsável pelos arquivos, para que nós ajudemos com o digital a difundir este tratado que infelizmente se perdeu do lado português, mas que está bem arquivado na Inglaterra, no Reino Unido. Mas sendo eu o responsável pelas pastas de digitalização e da modernização administrativa, não consigo de facto dissociar a importância do papel de Filipa de Alencastre, filha de João de Gante, que, nascida inglesa e feita rainha em Portugal, trouxe de facto uma nova visão do mundo e da sociedade, e enquanto mulher governante, soube capitalizar esse ímpeto interior e materializá-lo de facto naquilo que eu hoje posso chamar uma brilhante modernização do país, da altura. E mais,
porque pela esclarecida educação que assegurou, projetou esse desígnio de modernização para o futuro deste país. Aquele que, de facto, foi levado a cabo pela sua descendência e que Camões chamou de ínclita geração. Sobre Filipa de Lencastre, disse, aliás, Pessoa, que havia nela um enigma em seu seio que só gênios concebia. E talvez não exista mesmo melhor forma de definirmos essa mulher, nascida inglesa, rainha em Portugal. A sua ínclita geração, que é fruto da união que hoje celebramos, é de facto apontada como a mais avançada do seu tempo. É através desta e da sua descendência que Portugal experienciou uma mudança basilar no desenvolvimento da sua modernização administrativa, na investigação científica, na exploração marítima, no investimento cultural e arquitetónico, entre tantos outros que poderia aqui nomear. Pois, depois de tão grande legado, como poderemos nós, com o nosso olhar contemporâneo, dignificar este passado tão rico e diferenciador? Aludo aqui às suas palavras, Sr. Presidente. Como podemos transformar esta sucessão de contratos, de acordos, de amizade, hoje em dia? Creio que a resposta, caras e caros amigos, está na forma como espelhamos este legado no nosso futuro, sendo igualmente inovadores. Construindo um de muitos futuros possíveis, mas um futuro que seja importante para honrar o legado do tratado que aqui hoje celebramos. E, de facto, no passado recente, na minha área da digitalização, peço desculpa de ser tão egoísta nesta reflexão, mas na minha área, o Reino Unido serviu sempre de exemplo e de caso de estudo para Portugal, como referência de boas práticas, da implementação de processos de digitalização, de forma a facilitar a interação entre o Estado e os cidadãos e as empresas. E como estava aqui com o Sr. Embaixador, na próxima quinta-feira haverá em Lisboa também um simpósio sobre a cibersegurança que tanto me preocupa e nos preocupa hoje e que mostra uma vez mais que o exemplo inglês e a troca de experiências é tão importante. Todavia, como compreenderá, Sr. Embaixador, faço aqui uma referência ao dia 13 de julho, porque era necessário ir ainda mais além e estreitar de forma mais significativa esta cooperação, que poderemos dizer foi começada há 650 anos aqui. E há um mês, no passado dia 13 de julho, o Sr. Primeiro-Ministro assinou com o Governo britânico a nova declaração conjunta. Esta revela-se fundamental para relançarmos, depois do Brexit, a relação bilateral da mais antiga aliança mundial. A pertinência deste novo acordo reside não só no facto de a sua importância para os tempos em que vivemos e que foram aqui aludidos, tempos de guerra, de dificuldades, mas também pela sua própria abrangência, provavelmente, Sr. Embaixador, a maior de sempre. 7 séculos depois de termos, por fim, um acordo que cobre as áreas como a segurança, o combate ao crime, a defesa, a política externa, a cooperação, o investimento, o comércio, a investigação, a educação e, claro, também a proteção dos portugueses que hoje estão residentes no Reino Unido e a dos britânicos residentes em Portugal. Caras e caros amigos, este é o momento em que a nossa amizade perpétua atinge o seu ponto de maior maturidade, cooperação e compromisso com o futuro. Enquanto democracias do século XXI, que partilham os mesmos valores, estamos determinados a trabalhar em conjunto para intensificar, incluindo enquanto aliados na NATO, a cooperação em matérias de defesa e segurança do ciberespaço, das tecnologias emergentes e disruptivas e daquelas que são as consideradas as ameaças híbridas.
Este compromisso revela-se igualmente prioritário no envolvimento entre atores não governamentais, tais como as confederações empresariais, as câmaras de comércio, as associações de negócios, em setores tão relevantes na nossa relação de trabalho mais próxima entre portugueses e habitantes do Reino, no Reino Unido e também britânicos em Portugal. E para isso temos também a estreita cooperação entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e o Department, se me permitir agora a termos em inglês, o Department of International Trade, de forma a que consigamos promover as melhores condições possíveis para os agentes económicos de ambos os lados. Por fim, tenho de salientar, de igual forma, a importância do acordo na ligação entre instituições de investigação. E aqui, seguramente, a Maria João, como também trabalhando na Universidade, vai sentir-se refletida, porque esta ligação entre instituições de investigação portuguesas e britânicas e entre a comunidade alargada de ciência e inovação é super importante. Sei bem que esta temática, aliás, talvez aquela que tenha sido mais repetida nos órgãos de comunicação social e mais enfatizada nos discursos, mas esta é a fórmula que temos para enfrentar desafios globais compartilhados, através da colaboração, em termos como, mais uma vez egoisticamente, a digitalização, mas também as tecnologias emergentes, o clima e os oceanos, de que tanto falámos há 2 semanas atrás em Lisboa, as energias renováveis, as ciências da vida e da saúde, tudo isto que são desafios globais a que nós, em conjunto, daremos parcialmente, pelo menos, uma resposta. Uma cooperação mais próxima nestas temáticas permitirá seguramente explorar oportunidades de colaboração através de projetos multilaterais e aplicações de facto conjuntas para programas de investigação e inovação, por exemplo, a nível europeu, e juntar os países atlânticos na investigação e na partilha de dados, tão importante para conhecermos melhor o nosso planeta e o Atlântico que nos banha. Excelentíssimos senhores Presidentes, caro Senhor Embaixador, caras e caros convidados, eu sei que o calor aperta e vou, portanto, terminar, mas queria deixar-vos apenas uma nota final. Há 650 anos, neste mesmo local, assinava-se o acordo diplomático mais antigo do mundo. E apesar da sua longa idade, ecoaram até nós, até hoje, algumas palavras que cito, definem os nossos povos como bons, leais e verdadeiramente amigos para sempre. E ainda que estes se amassem bem e verdadeiramente e que em nenhum tempo fossem um contra o outro. Creio que a demonstração evidente está hoje aqui. E creio também que não podem existir melhores palavras entre povos que se entendem, que se apoiam como irmãos. Saibamos nós sorver, entender, degustar mesmo cada uma destas palavras e, sendo elas ratificadas por Dom Fernando e por Dom João de Gante, façamos-las como as nossas próprias palavras. Assim como Estados-irmãos no século XXI, sejamos capazes de continuar a defender a liberdade e a democracia, o comércio livre, os direitos humanos e o Estado de Direito e, acima de tudo, a catalisar o potencial de cada um de nós nesta aliança. Dear Ambassador, their last words are very important for all of us. Let's continue working in the spirit of the Treaty of Tajild, and the future will be bright. Thank you very much.